Voltei. Eu sou Eli Ribeiro, sou motion designer, falo sobre expressões e automações no After Effects e é muito bom estar de volta depois de um longo período afastado daqui por conta de muito trabalho, mas hoje eu estou de volta já com um projeto muito maneiro. Esses dias, num grupo de motion designers, alguém mandou uma dúvida sobre um efeito específico que ele queria fazer e a única referência que ele tinha era uma imagem. Apesar disso, aquela imagem traduzia muito bem qual era a ideia daquele efeito. Só com aquilo a gente conseguia ter uma noção de como seria aquela animação. Muita gente respondeu, tentou ajudar, deu sugestões de como tentar chegar naquele resultado, mas muita gente sugeriu o uso de plugins externos, de scripts, e foi aí que eu pensei, dá para resolver com expressões. Eu fiz um videozinho rápido, filmando a tela do computador com o celular mesmo, mostrando como eu tentaria chegar naquele efeito usando as expressões. Mandei no grupo e a galera se amarrou. O vídeo foi super útil para quem estava com dúvida e o projeto ficou tão legal que eu resolvi fazer um tutorial completo para trazer aqui para o canal. Bom, então lá no grupo do WhatsApp, né, da comunidade lá de Motion Designers, o Enio Maciel, lá de Maceió, mandou essa imagem aqui, perguntando se alguém saberia como fazer esse efeito. E mesmo sendo só uma imagem, já dá para ter uma ideia ali do que é esse efeito, o que seria esse efeito, né? Dá para ver que tem ali um objeto-alvo e que a ideia seja que cada uma das letras vá reagindo, vá mudando ali de tamanho conforme esse alvo vá passando pelas letras, né? Que elas vão ali mudando a escala. Isso, na hora eu pensei, bom, dá para fazer, isso aqui a gente vai usar um linear. Inclusive, tem vídeo aqui no canal onde eu explico um pouco sobre essa expressão, né, linear, como a gente trabalha com linear. Então, eu fiz aqui um projeto para poder mostrar ele para a galera. Aqui, ó, criei aqui, fiz ali com outra fonte, mas a ideia é a mesma, ó, com um objeto-alvo, conforme ele vai passando, as letras vão reagindo e vão aumentando, tá vendo? O resultado ficou legal, eu resolvi gravar esse tutorial aqui. Então vamos lá, vamos fazer agora do zero para ver como é que faz aqui esse efeito dos objetos reagindo de acordo com o objeto-alvo ali, tá? Então, ó, aqui no tutorial, eu vou apagar aqui a imagem de referência e vamos escrever uma palavra aqui. Vou escrever go, não vou repetir a palavra, vamos escrever outra palavra aqui, ó. Vou escrever go. Vamos pegar uma fonte mais legalzinha aqui, ó. Muito bem. Go. O ideal para esse projeto é que a gente use uma quantidade ímpar de letras, né? Então, ó, eu botei aqui 7 letras. Por quê? A gente vai usar a letra do meio como referência para posicionar as outras letras. Você vê que aqui, ó, quando eu passo o meu objeto-alvo, ó, elas vão aumentando e se reposicionando para não ficarem sobrepostas, tá vendo? Então, isso a gente vai fazer definindo a posição de cada uma das letras em relação à letra do lado. Então, se a gente tiver uma letra no meio ali servindo de referência para todas as outras, né? Isso aqui vai ajudar muito. Então, vamos escolher aqui, vamos fazer uma palavra aqui com uma quantidade ímpar de letras. Eu vou transformar isso aqui em shapes. Ó, então, create shapes from text, beleza? Então, ele já transforma aqui aquela camada de texto em shape, né? Só que aqui dentro ele me traz um grupo para cada letra. Eu preciso separar isso aqui em várias camadas. Aqui a gente pode usar um script. Cadê? Vamos usar aqui o Motion Tools. A gente vai usar isso aqui, ó, Extract. Quando eu clico, ele separa ali aquele grupo, né? Aquela sequência de grupos de letras que estava tudo numa camada só, ele separa em várias camadas, tá certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ajustar o anchor point dessas camadas, que vai ajudar a reposicionar elas conforme elas mudarem de escala. Então, vamos primeiro pegar aqui nessa primeira letra, qual é a ideia? Vamos mover o anchor point para aqui para essa margem da direita. A gente vai fazer o seguinte, ó, a camada do meio vai ficar com o anchor point sempre
no meio. As camadas que estiverem à esquerda, a gente vai trazer todas para a margem da esquerda, certo? Para elas poderem se reposicionarem em relação a essa aqui. E essas camadas da direita vai ser o contrário, a gente vai reposicionar o anchor point aqui na margem esquerda. A gente pode fazer isso manualmente, mas a gente pode fazer com expressão também, usando o source hack at time, uma expressão que é super importante. Eu não vou me aprofundar muito nela aqui, porque senão esse vídeo também vai ficar enorme, mas deixa aí nos comentários se você quer que eu lance um vídeo aí falando especificamente sobre essa expressão, que ela é realmente muito importante. Aqui a gente vai usar para reposicionar o anchor point e a posição de cada uma das letras, mas ela também serve para a gente mudar o tamanho de shapes, para a gente fazer tarjas, por exemplo, de crédito, né? Tarjas que reagem ali com o tamanho do texto, a gente também usa essa expressão. Então, deixa aí nos comentários se você tem interesse que eu faça aí esse vídeo sobre Source Hack at Time para aprofundar um pouquinho mais, tá? Mas aqui eu vou ser um pouquinho mais rápido e vamos, ó, criar aqui uma expressão no anchor point. E como é que funciona? A gente vai ter aqui, ó, this layer ponto source hack at time, tá? E aqui, essa expressão, essa função, na verdade, ela tem 4 valores. A gente pega o valor left, a gente pode até copiar isso aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui mais 4 vezes, porque são 4 valores. Então, eu vou chamar de L, vou chamar de W, vou chamar de T e vou chamar de H. Certo? Por quê? L vai ser o valor de left, o W vai ser do width, que é a largura, T vai ser top e H vai ser o height. Height, eu nunca sei falar o nome disso, mas que é a altura desse objeto aqui, dessas camadas de texto, beleza? Então, para a gente reposicionar o anchor point, como é que a gente vai fazer? O valor de X dele vai ser o valor do top. Aliás, o valor de X é o valor na horizontal. Então, ele vai pegar o valor de left, na verdade, mais width. O que ele está fazendo? Ele está calculando o valor do left, onde tá essa margem esquerda da camada, mais o valor da largura dele. Então, se eu botar left mais width, o meu anchor point vai cair exatamente nessa margem da direita. Se eu dividisse width por 2, ele ficaria na metade aqui. E se eu colocasse só left, ele viria para a margem da esquerda. Mas como eu quero posicionar esse aqui na margem da direita, eu vou colocar a largura inteira. O mesmo vale para a altura. Então, eu vou calcular o valor do top dele e eu quero aqui que ele fique centralizado, para ele ficar aqui, ó, no meio, na altura no meio. Nessa margem aqui, a gente já calculou o valor de X e aqui para a altura vai ser a altura dividido por 2. Então, ó, ele pega o top, vai levar lá para o final, vai pegar a altura inteira, mas dividido por 2. Então, caiu aqui. Como a gente botou no X left mais width, ele vai cair aqui. Então, ó, eu fecho aqui ali os meus valores. Quando eu solto, opa, o que deu de erro aqui, ó? Left, porque eu usei variáveis erradas, ó. Então, vamos botar aqui. Eu vou até, ó, isso aqui é o jeito mais longo, digamos assim, de escrever, né? Isso aqui não funcionou por quê? Porque eu usei as variáveis erradas, lógico. Eu não escrevi left, width, top. Eu coloquei as variáveis desse jeito aqui, né? Só a letrinha, ó. Agora sim, você vê que funcionou e ele ficou ali. Mas por que eu no automático escrevi isso aqui? Porque, na verdade, eu escrevo essa expressão de uma outra forma. Como eu falei, isso aqui é a forma mais extensa de escrever, mas eu vi um macete muito legal uma vez do Léo Mazei. Léo Mazei produz aí conteúdo na internet, ele é especialista em Rive, na verdade, mas ele já postou alguns conteúdos sobre expressões do After Effects também, e que ele deu uma dica muito legal de como a gente escrever, fazer o Source Hack at Time de uma forma um pouco mais condensada, um pouco mais simplificada, e que desde então eu só uso assim. E
no automático, eu acabei escrevendo as variáveis da forma que eu escrevo normalmente. Que como é que é? Ó? Ao invés de eu criar 4 variáveis aqui e repetir, ó, this layer source hectare left, this layer source hectare width, o que que eu faço? Ó? Eu vou criar uma variável, vou abrir chaves e vou colocar tudo isso aqui dentro. Top, height, left e width, certo? Eu criei ali, digamos, um grupo dessas variáveis. Eu poderia colocar aqui também só as letras, né? Como eu estava usando ali. Mas eu normalmente costumo escrever assim. Então, por questão de hábito, eu deixo as palavras inteiras e faço o seguinte, ó, this layer ponto source hack at time. E fecho. Agora eu não preciso criar, ó, 4 vezes é, aquele código ali para cada uma das variáveis, tá vendo? Aqui, só com isso aqui, eu já tenho as variáveis ali direcionadas para o source hack at time. Então aqui, ó, posso escrever left, que ele já vai saber que o left vem disso aqui, o width, a mesma coisa, o top e o height, certo? Olha lá, agora funcionou direitinho, tá vendo? Então é uma forma mais sucinta, mais limpa de escrever aquele código, ao invés de escrever várias linhas, escreve só isso aqui, a dica do Léo Mazei, que é muito legal, e desde que eu vi eu só uso assim, porque é bem mais simples e muito mais prático. Então, beleza, ó. A gente posicionou o anchor point aqui na margem da direita, a gente precisa fazer isso nessas duas também. Obviamente, eu não vou reescrever tudo isso, a gente pode vir aqui, ó, botão direito no anchor point, copy expression only, vou selecionar as duas ali e dou Ctrl V e ele já reposicionou, beleza? Ele sobrepôs ali, mas a gente vai depois posicionar ele direitinho, não tem problema ficar assim por enquanto, tá? Vamos posicionar agora o anchor point desse aqui, ó. A gente vai escrever basicamente a mesma coisa, mas vamos mudar ali a matemática, né? Eu vou copiar isso aqui, certo? Vou Alt, clico no reloginho, posso colar aquele código, mas a gente vai editar ele, ó. Porque do jeito que tá, a gente fez o quê? Jogou a altura aqui centralizado e o X a gente jogou para a margem direita, mas eu quero centralizar também. Então eu vou dividir a largura por 2 e quando eu solto, ó, agora sim, ele está centralizado, tá vendo? Eu posso até, ó, se eu mexer aqui, ó, ele não mexe, tá vendo? Ele vai andar, mas ele não mexe o anchor point. O anchor point fica travado, ó. Posso até tentar mexer o valor, mas ele não vai mexer. Por fim, vamos agora editar o anchor point desses 3 aqui, agora para a margem esquerda. A gente vai fazer como? Ó, copio, vou aqui abrir o anchor point dessa camada, vou colar aqui, deixa eu minimizar. Ó, ele aqui está centralizado, porque a gente copiou dessa aqui, mas eu não quero centralizar, eu quero deixar ele, ó, na margem da esquerda. Então, apago aquilo ali, deixo só o left. Quando eu soltar, ó, pum, agora ele ficou ali presinho na esquerda. Como eu quero esses dois também presos na esquerda, eu vou copiar e colo agora sim. Ó. Então, agora a gente tem a camada do centro ali com o anchor point travado no meio, as camadas à esquerda com o anchor point travado na margem direita e as camadas à direita com o anchor point travados na margem à esquerda. Por que isso? Porque agora a gente vai escrever a expressão da posição desses elementos para eles se reorganizarem certinho, um de acordo com o outro. Então, ó, vou começar aqui pelo G, eu vou vir na posição, vou abrir o meu editor de expressão e vamos usar a mesma expressão, tá? O source hack at também vai funcionar aqui agora para posição. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar, vamos criar aquelas mesmas variáveis, ó. As mesmas variáveis, então width, left, top, height é igual a this layer, source hack at sign. Beleza, tá? Então, a gente já sabe que essas variáveis aqui estão sendo em relação a essa própria camada aqui. O que que eu quero fazer? Eu quero que eles fiquem posicionados em relação à camada que vem depois dele, certo? Mas com um certo espacinho depois. Eu vou até, ó, vamos apagar isso aqui por enquanto.
que eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui um Shape Layer, que eu vou chamar de configurações, tá? Configurações, vamos botar outra corzinha aqui. E nessa camada aqui, eu vou botar um slider. A gente vai colocar uma série de controladores aqui para a gente ter uma liberdade de edição desse projeto mais fácil depois. Então, ó, eu vou colocar aqui nas configurações e vou chamar isso aqui de kernel. Kernel, que vai ser exatamente a distância que eu quero que uma letra fique da outra, tá? Então, ó, venho aqui, volto aqui na posição, vamos criar isso aqui de novo. Se eu ligar aqui a posição do G na posição do O, o que ele vai fazer? Ele vai sobrepor os dois anchor points, certo? O que eu quero, na verdade? Eu quero que ele fique a distância certa do tamanho do O, né? Para eles não ficarem sobrepostos. Para eu garantir que eles não fiquem sobrepostos, o G tem que ficar a uma distância certinha do tamanho do O, mais uma distânciazinha, que vai ser exatamente o kernel, tá? Então, ó, se eu colocar isso aqui, a posição do O, mais, vamos criar aqui uma variável chamada de W, tá? Que vai ser o quê? W vai ser igual ao tamanho dessa camada aqui, que é o quê? Source record time ponto width. Então, W vai ser exatamente a largura do O, tá? Então, eu quero que ele fique posicionado exatamente na posição do O, menos a largura do O, né? Porque ele tem que ficar para trás, menos o quê? O kernel. Que o kernel vai ser exatamente aquele slider ali, ó. Aquele slider. Então, eu venho aqui, coloco value. Então, ó, quando eu soltar, ele vai ficar ali, tá vendo que ele está exatamente coladinho ali no G, o O no G, por quê? Porque o nosso kernel está em zero. Se eu aumento aqui, ele vai se distanciando, tá vendo? E se eu começo a trazer ele para o negativo, aí sim ele vai ficar sobreposto. Mas no zero, ele está o quê? Exatamente na posição do O, menos a largura do O. Então ele fica encostadinho ali. Eu vou colocar aqui um kernel de 15 por enquanto, beleza? Agora eu tenho que repetir isso para as outras camadas também. Mas para eu não precisar ficar reescrevendo aqui, é que eu fiz ele em relação à camada O2, certo? O que a gente pode fazer? Pode fazer esse código ser mais universal. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero que o G fique posicionado em relação à camada que vem logo depois dele. Como é que eu posso indicar isso para o After? Usando o index. Então, ó, eu vou falar que ele vai pegar a largura e a posição da camada que tiver um index, um número acima do dele. Então, ó, this comp layer, aqui eu vou botar index mais 1. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Ele vai procurar o index dessa própria camada mais 1, que é o quê? 3. Então, ele vai pegar a largura da camada que tiver o index, um número acima. E o mesmo vai valer para isso aqui, ó, a posição da camada index mais 1. Beleza, ó, continua funcionando do mesmo jeito. Qual a diferença disso agora? A diferença é que eu posso copiar esse código e colar nessa aqui, que quando eu colar essa expressão aqui, ela vai ser calculada em relação ao quê? A camada de index mais 1 em relação a essa. Então, essa aqui vai se posicionar em relação à camada 4. Então, ó, eu copio a expressão, quando eu venho aqui e dou Ctrl V, ó lá, agora já está posicionada certinha em relação à camada 4. Tanto que se ó, eu aumentar o kernel, as duas camadas vão se reposicionando. Tá vendo? Então, já fizemos das duas letras. Essa aqui vai ser quase a mesma coisa em relação a essa aqui. Ó. Por que não vai ser exatamente o mesmo código? Ó? Se eu copiar essa expressão aqui e colar nesse O, por que não vai ficar certo? Ó? Percebe que o espaço dele está muito maior? Não está exatamente igual? Por quê? Porque aqui, ó, nessa camada aqui, vamos expandir a expressão, ó, vou fechar esse. Esse O aqui, se eu apagar a largura da letra e o kernel,
quando eu deixo só para ele ficar exatamente na posição, ó, ele não fica sobreposto. Por quê? Porque essa camada de referência, o anchor point dele está no centro. Então, quando ele casa uma camada que está com o anchor point na margem direita com outra que está com o anchor point no centro, ó, eles ficam ali se cruzando, né? Eles não ficam exatamente na mesma posição. Então, como é que a gente faz para corrigir isso? Ao invés de eu subtrair o tamanho inteiro dessa letra do meio, eu vou subtrair só a metade dele. Então, ó, W menos 2. Vou até tirar o kern, ó. Se eu deixo assim, eles já ficam ó lá, encostadinhos. Por quê? Agora, se eu deixasse só para ele ficar na posição exata da camada que tem o índex 1 a mais do dele, ele ficaria daquele jeito, né? Sobreposto, ó lá, com os dois anchor points sobrepostos, só que um com o anchor point na margem direita e o outro com o anchor point centralizado. Eu preciso voltar esse aqui para trás, a largura, a metade da largura dessa aqui. Então, isso aqui é menos W dividido por 2. E aqui eu posso colocar de novo o kern. Então, agora, ó, já está funcionando certinho. Tá vendo? Para as camadas do lado de cá, a lógica é exatamente a mesma, só que ao invés de menos, porque a gente está colocando as camadas à esquerda, então a gente está pegando um valor de x menor, para cá a gente vai ter que somar, porque a gente está pegando um valor de x maior. Então, ó, essa expressão aqui do g, eu posso copiar, vou jogar lá no L, ó. Vou jogar lá no L. Ele deu erro por quê? Porque ele está procurando aqui, que a gente vai precisar fazer alguns ajustes nessa expressão. Ele está procurando a camada de index mais 1. Só que index mais 1 não tem, seria a camada 9 aqui. O L, na verdade, tem que se reposicionar em relação ao index menos 1, nesse caso, né? Ele aqui vai se reposicionar em relação a essa camada aqui, que é a camada 7. Então, ó, a gente aqui altera o index para menos 1, e como a gente tinha falado, o L não vai ficar na posição para trás, ele vai ficar na posição para frente. Então, a gente vai ter que somar a largura e o kern. Então, ó, se eu apagar a largura e o kern, quando a gente tira o L, vai ficar exatamente na posição da letra anterior, né? Do index menos 1, que agora a gente corrigiu, do index menos 1. Aí eu preciso fazer o quê? Puxar ele para frente. Então, vou somar a largura dessa camada aqui. Então, mais a largura, e aí sim, mais o kern, que o valor é igual. Então, ó, quando eu solto, agora sim, quando eu mexer no kern, ó, já está mexendo, jogando L lá para o outro lado, certo? Essa expressão do L agora vale também para esse O daqui, ó, em relação a esse. Tá vendo? Mesma coisa, eu posso copiar o código e ele já está funcionando, tá? Agora, esse O aqui, a lógica dele vai ser igual a esse aqui. Se eu simplesmente copiar esse código aqui, ele vai com aquela distância grande, porque ele aqui está com o anchor point na margem esquerda, em relação ao anterior dele, que está com o anchor point centralizado. Então, a lógica desse aqui vai ser a lógica desse, mas invertido, né? Então, ó, eu copio, posso colar aqui, e aí a gente vai, mais uma vez, editar o código. Eu preciso fazer ele em relação à camada anterior e preciso somar a metade da largura da letra mais o kern. Quando eu solto, ó, agora sim, estão todas as letras reposicionadas, com o anchor point já configurado e todas com a sua posição definida em relação a umas às outras, né? Então, ó, tanto que se eu mexer na camada do meio, ó, todas as outras se movem juntas, porque uma está encadeada na outra ali. Inclusive, ó, agora se eu mexo o kern, eu consigo ajustar ali o tamanho de todas as letras, tá? Muito bem, agora que a gente finalizou a primeira parte, vamos para a parte que interessa, que é exatamente criar ali, então, o React, né? Fazer ali a camada que vai atuar em cima das letras ali. Então, a gente vai vir aqui, vai criar um shape, vamos criar um triangulinho aqui, ó. A gente coloca ele centralizadinho, vamos só botar um
uma inclinaçãozinha para ele ficar mais legalzinho. Então, qual é a ideia aqui? Agora ele vai passar ali pelas letras e elas vão reagir, né? A ideia é que elas mudem de escala. Quanto mais próximo, essas letras vão aumentar e quanto mais distante, essas letras vão diminuir. Beleza? O que que a gente vai usar aqui? Como a gente já falou, a gente vai fazer isso usando linear, né? A gente vai traçar um paralelo entre a distância dessa camada alvo, vamos chamar ele aqui de alvo, ó, camada alvo, tá? A distância entre essa camada alvo com a letra é o que a gente vai usar isso para traçar uma relação com a escala dela, de que forma essa escala vai se alterar, beleza? Então vamos começar aqui pela letra G. A gente abre aqui a escala, ó, Alt, e vamos escrever essa expressão de trás para frente para conseguir entender melhor a lógica, o funcionamento por trás dela, né? Então, linear, a gente tem o valor de referência, que tem um mínimo de entrada e um máximo de entrada, que é justamente o intervalo desse valor, que no caso vai ser essa nossa distância, beleza? E a gente vai ter um mínimo de saída e um máximo, saída e um máximo de saída, que é exatamente é, a, a escala, né? Esses valores aqui dizem respeito exatamente de que forma essa propriedade vai reagir de acordo com a variação desse valor aqui, tá? Essa aqui é a forma básica de a gente escrever linear. Vamos agora preencher isso aqui com os valores da nossa expressão aqui do nosso projeto. O que que é o valor, né? O que que vai controlar? Vai ser a distância, né? Então a gente vai escrever ali dist, porque a gente vai criar aqui uma variável distância, que vai ser exatamente o quê, ó? Vai botar aqui length, que é exatamente comprimento, né? Isso aqui é uma expressão que serve justamente para calcular essa distância, exatamente, né? O comprimento entre a posição dessa camada em questão. Então, ó, this layer position, e qual é a outra camada que a gente quer tratar? Exatamente a camada alvo. Então, a gente vai ligar aqui, ó, this layer comp alvo, position. Certo? Essa é a distância que a gente vai tratar em relação aqui a essa letra e que vai ditar aqui como vai funcionar a escala. Então, com o mínimo de entrada seria o quê? Quando essa distância está pequenininha. Quando essa distância está pequena, né, conforme ela vai se distanciando, a ideia é que ele vá aumentando, correto? Então, percebe que é a sensibilidade, enquanto eu quero a menor distância possível, que é zero, né? Quando esses dois pontos estiverem sobrepostos. Mas o quão perto eu quero que ele esteja para ele já chegar no valor máximo, né? Se o menor valor possível é zero, não, mas eu quero que ele já chegue no valor máximo ali, quando tiver já por aqui, né? Ali, sei lá, 10 pixels, vamos supor. Então, percebe que isso age como se fosse a sensibilidade a essa reação. Então, a gente pode chamar isso aqui de sense, o valor mínimo, né? Que vai ser exatamente a sensibilidade, o quão perto o alvo precisa estar da camada em questão para ele alcançar o valor máximo, tá? Vamos botar um valor aleatório aqui, 50, depois a gente vai trabalhar melhor isso aqui, tá? Qual seria o valor máximo de entrada dele? Percebe que vamos pensar, é o alcance, certo? Então, ele está lá distante e essa camada vai estar no valor mínimo dele. A partir de quando? Qual é o alcance dele? O quão perto ele começa a estar para ele começar a reagir, começar a aumentar o seu tamanho, né? Ou seja, é o alcance dele. Já, a partir daqui ele já começa a aumentar. Então, seria um valor maior, né, que esse alcance. Então, a gente vai chamar isso aqui, ó, de alcance, que é o quão distante ele vai estar para já começar a mudar o tamanho dele. Então, vou chamar isso aqui de 120, vamos dar um valor aleatório aqui, tá? Mínimo saída e máximo saída são o quê? Exatamente a forma que eu quero que o meu
a minha escala reaja, né? Então, o meu mínimo eu quero que ele fique em 100, exatamente. E o máximo não quero que ele cresça muito, não. Vou botar aqui 150, tá? 150, beleza. Porém, a gente aqui está trabalhando com uma propriedade que tem dois valores, né? Aquilo que a gente chama de array. Então, a gente precisa chamar isso aqui, dar uma propriedade, não, desculpa, uma variável para isso aqui e coloco isso aqui como SS. Vamos ver se funciona? Olha só, quando eu tiro, percebe que ele está invertido, ó. Quando ele está distante, ele fica grandão e quando ele está perto, ele fica pequenininho. Por quê? Ó? Quando ele está no valor mínimo, ele aqui está ficando no valor mínimo, né? Então, ó, quando ele está pertinho, quando ele chega ali no 100, ele está no valor mínimo. O que a gente precisa fazer aqui? Ó? Inverter esses dois. E agora sim, ó, quando ele chega perto, ele fica grandão, conforme ele vai se distanciando. E qual é a lógica disso? Ó? É exatamente esses valores. Ó. A partir de 120, quando essa distância chega em 120, ele começa a aumentar. Quando ele chega em 50, de 50 para frente, ele já está no valor máximo dele. Para a gente ter um pouco mais de liberdade nesse controle, a gente pode fazer o quê? Ó? Criar duas variáveis aqui, que eu vou chamar exatamente de sense e alcance. Vamos botar aqui os mesmos valores para a gente conseguir ter uma visualização melhor da edição. Então, ó, a gente coloca ali os valores e pode substituir isso aqui. Ó. O sense passa a ser aquele slider, certo? O alcance passa a ser esse slider, correto? E vamos fazer o que também? A gente pode botar aqui de máximo e mínimo. O mínimo vai ser 100. Vamos deixar o máximo botar em 180, aumentar um pouquinho. Então, ó, mínimo e máximo. Mínimo é esse valor aqui, certo? E o máximo vai ser esse valor aqui, certo? Então, aqui a gente substitui. Lembrando como a gente está usando aqui ele invertido, né? Para quando ele aproximar, ele aumentar. Então, esse aqui vai ser o valor máximo e aqui vai ser o valor mínimo, certo? Então, ó, percebe que ele já aumentou um pouquinho, porque agora o nosso máximo está em 180, certo? Se eu puxo aqui a seta, ó, ele vai distanciando. Mas eu quero, ó, pô, ele está começando a aumentar já muito pertinho. Quero que ele comece a afetar já mais por aqui, ó. Então, o que que eu preciso fazer? Aumentar o meu alcance, ó. Se eu aumento o alcance, ó, chegamos ali, ó, em 300 e poucos pixels, tá vendo? Vamos botar aqui 350. Agora, ó, ele já, quando chega aqui pertinho, ele já começa a aumentar, tá vendo? Ó, já não estou lá tão perto. Eu preciso só chegar aqui nas redondezas, digamos assim, ó, ele já começa a aumentar. Agora eu quero também, ó, que ele seja mais sensível, ou seja, a distância não precisa ser tão pequena para ele chegar no valor máximo. Quero que ele chegue por aqui, ó, e ele já fique no valor máximo. Então, ó, sensibilidade eu aumento para botar 100. Pronto. Então, ó, o que que isso quer dizer? Que a partir da distância sendo 350, ó, maior que 350, ele está ali paradão. Quando a distância chega a 350 e começa a diminuir, ele começa a aumentar o tamanho. Quando essa distância chega em 100, ele já chegou no tamanho máximo dele ali, ó, de 180. Tá vendo? Então, eu posso ficar rodando por aqui, que ele já está no máximo dele de 180. Beleza? Vou até desligar ali para agora sim, ó, fica mais fácil de brincar com isso aqui, certo? Então, ó lá, tá funcionando e a gente ganha exatamente aqui esses controles para a gente trabalhar melhor ali essa sensibilidade ao alcance. E essa escala funciona perfeitamente agora para todas as letras, porque a gente já fez a reposição deles, né? Eles ajustam a posição de acordo com a outra letra. Então a gente pode, ó, copiar essa escala e colar em tudo. Vamos ver se vai funcionar direitinho, sem precisar fazer algum ajuste. Mas ó, agora, ó, quando a gente passa, eles já estão ali reagindo de acordo
com a posição do nosso alvo. Tá vendo? O que eu posso fazer para melhorar isso aqui um pouquinho? Ó? Lembra que a gente posicionou cada uma das letras em relação ao tamanho da letra mais próxima, né? No caso, essas aqui estão posicionadas à letra seguinte e essas aqui estão posicionadas à letra anterior, né? Mas elas estão sempre em relação à letra anterior. Mas a gente usou aqui, no caso, ó, a gente usou o W, que é a largura dessas letras, mas a gente não levou em consideração a escala deles, ou seja, a posição dessa letra aqui está sendo calculada em relação à largura dessa letra no tamanho original, não levando em consideração a nova escala dela. Então, ó, quando elas aumentam ali de tamanho, elas acabam se sobrepondo um pouquinho. Eu preciso que essa letra aqui fique mais para lá, de acordo também com a escala dela. Se ela aumentar, ela tem que chegar mais para lá também. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? No G, eu vou criar aqui um S, que vai ser o quê? Exatamente a escala dessa camada aqui. Ó, transformo, escala. Eu vou pegar o primeiro valor. Você poderia pegar, como a gente está trabalhando aqui com valores iguais sempre de escala, né? X e Y. Eu posso pegar o primeiro valor e vou dividir por 100. Que aí eu vou pegar o tamanho dele e vou multiplicar pela escala, tá? Então agora, ó, aqui a gente está aplicando isso no G. Olha lá, você viu que agora o G não sobrepõe mais a letra superior. Por quê? Ele está se reposicionando, levando em consideração a nova escala dessa letra aqui dele. Tá vendo? Ó? Essa letra que está próxima a ele ali. Então agora, quando eles crescem, ó, eles não se sobrepõem, eles se reposicionam, calculando de acordo exatamente com a escala de cada uma deles. Certo? Eu posso copiar isso aqui e colar nessa aqui para fazer o mesmo cálculo em relação a essa letra. Essa aqui, a mesma coisa. Certo? Percebe que agora ele deu esse espacinho? Por quê? Porque eu copiei essa expressão nessa letra aqui. Mas lembra que essa aqui, na verdade, a gente tem que calcular usando a metade dessa largura. Então, ó, é a largura dividido por 2 vezes a escala. Então, ó, agora sim, ele está certinho, tá vendo? Ó? Agora essas três já estão posicionadas corretamente ali. Eu posso copiar aqui essa escala e vou repetir esse processo nas letras de cá, para acertar a posição. Então, vou colar aqui a escala, vou multiplicar aqui a largura pela escala, agora ele vai se reposicionar levando em consideração... Opa, porque o índice aqui, ó, aqui estava calculando o índice mais 1, mas lembra que aqui, dessas letras do lado de cá, a gente tem que pensar no índice menos 1, ó. Aí o after avisa ali que tem coisa errada. Então, consertado, eu copio essa expressão, posso colar nessa e nessa, certo? E essa aqui, a gente precisa corrigir de novo essa questão aqui da largura dividido por 2. Agora sim, ó. Agora sim. Agora, quando a gente passa ali o nosso alvo, ó, eles mudam a escala de acordo com os controladores e não se sobrepõem. Eles mudam, eles corrigem a posição deles, agora levando em consideração também a mudança da escala de cada uma das letras. Antes eles estavam se reposicionando só pelo tamanho da largura, mas agora como a gente multiplicou pela porcentagem da escala, eles estão usando essa escala nova também para calcular a posição nova de cada uma das letras e agora a gente conseguiu aqui, finalizou o React aqui dos objetos com uma camada alvo, tá vendo? Eu posso agora, ó, se eu quiser vir aqui nesse alvo, vir aqui e animar ele, ó. Posso vir, puxar ele aqui um pouquinho para frente. Opa, vir aqui, puxar ele para cá, ó. Vou colocar aqui amaciar um pouquinho a curva aqui, ó.
amaciar um pouquinho a curva, a gente fecha aqui. Agora, quando eu dou play, cadê? Olha, vai carregar ali, mas ó, você vê que agora as letras estão reagindo quando passa ali o alvo, tá vendo? Então, desafio resolvido. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aí desse tutorial. É um desafio ali que surgiu no grupo e que virou ali um efeitinho cheio de macete, cheio de dica. São expressões simples ali, mas são algumas das expressões mais importantes que a gente usa aí no After, né? Linear, Source Hack at Time. De novo, se você quer que eu faça aí um tutorial falando mais sobre Source Hack at Time, falando aí sobre como a gente constrói tarjas, trabalha melhor isso usando escala de objetos, né? Deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!